Meu amigo, meu irmão, seja bem-vindo a essa aula bônus do nosso módulo de História do curso História e Teologia do Ministério Diaconal. É bom ter você aqui e hoje nós vamos falar de um tema que é um tema minimamente curioso, que desperta o interesse das pessoas de modo geral e que o Papa Francisco tem, em diversos momentos, levantado a questão e proposto um campo de estudos que são as diaconisas, né? Afinal de contas, as diaconisas existiram, não existiram? Quem foram elas? O que faziam? Recebiam a ordenação como os diáconos recebem a ordenação diaconal? Pois bem, nessa aula eu pretendo, com muita humildade, dar a minha contribuição para esse campo de debates que no livro Ministério Diaconal, História e Teologia, nós temos um capítulo falando sobre as diaconisas. Aliás, todas as nossas aulas aqui, você percebe, elas estão ancoradas neste trabalho, que é um trabalho de pesquisa que eu realizei na PUC do Rio de Janeiro, um trabalho de pós-doutorado. Não tenho nenhuma pretensão de esgotar esse assunto. O que nós vamos conversar hoje tem a ver com o que foi possível dentro dessa minha pesquisa, aquilo que nós conseguimos alcançar e chegar a algumas conclusões. Essas conclusões dizem respeito ao modo como eu tratei as fontes, tem a ver com as fontes que eu consegui levantar para produzir essa discussão. Então, são N questões que eu poderia dizer aqui que esse assunto não está fechado e depois quem vai se pronunciar de fato sobre esse assunto é o magistério da igreja, né? Mas nós vamos dar uma contribuição, falar sobre as fontes das diaconisas, como elas aparecem nesse material histórico, como a igreja daquele tempo as via e o que elas faziam. De cara, eu gostaria de lembrar para você algumas diaconisas santas, que a igreja reconhece a santidade. Bom, diante dessa primeira afirmação, a gente já pode tirar uma conclusão básica. A questão aqui não é se elas existiram ou não existiram. Elas existiram. A questão é se elas recebiam uma ordenação sacramental, como recebem os diáconos, ok? Então, por exemplo, nós temos Santa Apolônia de Alexandria. Santa Apolônia de Alexandria viveu no século III. E durante as festividades em comemoração do milênio da fundação de Roma, por volta de 248, ela foi brutalmente agredida, teve seus dentes arrancados e foi queimada viva. Ela era diaconisa em Roma. Santa Macrina, a jovem, por causa das perseguições por causa do imperador Galério Máximo, mudou-se de Cesareia para o Ponto, no norte da Capadócia. Ela viveu no século IV. E ali ela fundou mosteiros, cuidou dos pobres durante toda a sua vida. Também Santa Olímpia, ela que viveu também no finalzinho do século IV, início do século V, pertencia à mais alta nobreza bizantina. Casou-se ainda muito jovem com o prefeito de Constantinopla e, após a morte do marido, fez doações às igrejas, mosteiros, construiu hospitais e cuidou dos doentes. O que nós podemos já inicialmente perceber é que existia um título que a igreja dava para essas mulheres que viviam uma determinada diaconia. Vale lembrar que a diaconia é a atitude fundamental de Jesus de Nazaré, é a atitude fundamental dos seus discípulos, porque maior no reino dos céus é aquele que serve.
e aquele que quer ser grande seja o servidor, seja o último. A raiz diakon, ela aponta para esse serviço que se realiza em nome de alguém para com outro alguém. A raiz diakon aponta para essa disposição de colocar-se numa situação de mediação. Mediar alguém que envia você para um outro alguém. Essa é a noção de serviço, de diaconia. É estar mediando relações. Diaconia é comunhão, diaconia é envolvimento, diaconia é serviço de entrega. E Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, estando no meio de nós como aquele que serve, constituiu um reino de servidores. A diaconia, portanto, é o que dá sentido e direção à vida da igreja. Na igreja ninguém se serve, todos estamos a serviço e é a partir do serviço que nós nos encontramos com Deus no outro, com o outro, nos encontramos com Deus nos sacramentos, nos encontramos com Deus na relação. E todas as pessoas que Jesus tocava, ele fazia mais do que sanar um mal físico, mental, espiritual. Jesus, o servo do Pai, que veio para servir e não ser servido, ao tocar o coração das pessoas, imediatamente ele suscitava o serviço. Foi assim com a sogra de Pedro, foi assim com Marta e Maria, foi assim com Maria Madalena, com Joana, mulher de Cusa, Susana e muitas outras. E na comunidade apostólica nós encontramos também diversas mulheres que exerciam algum tipo de diaconia, algum serviço em benefício da comunidade, como é o caso de Priscila, Lídia, Dorcas, Júnias, todas mulheres que exerciam uma função na comunidade. Como é o caso das filhas do diácono Filipe, que na igreja de Cesareia profetizavam. Essa é uma informação muito interessante, porque você lembra das nossas outras aulas? A Didaquê, por exemplo, ao falar de bispos e diáconos, vai dizer que a comunidade deve escolher homens para essas funções que sejam dignos do Senhor, porque ocuparão entre vós as mesmas funções dos profetas e doutores. Quando Lucas diz que as filhas do diácono Filipe profetizavam naquela igreja, ele está apontando para um lugar de serviço das mulheres naquela igreja apostólica. O que significa ser profetisa? Exatamente, a gente não sabe. O que era profetizar na igreja? Bom, a gente pode pensar que o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Então, de alguma forma, aquelas meninas, filhas do diácono, aquelas mulheres, elas exerciam de alguma forma uma diaconia da palavra, porque profetizavam, falavam em nome de Deus. Mas a gente está conjecturando o que exatamente faziam, a gente não sabe. Mas se eram profetisas, de alguma forma elas se relacionavam com o anúncio da palavra. Claro que esse primeiro século, nós já acordamos isso, né? Era um século extremamente carismático. Todos que eram tocados por Jesus sentiam a necessidade de falar de Jesus, de anunciar Jesus, de se colocar a serviço, certo? Isso acontecia com diversas mulheres que exerciam serviços diversos na igreja. Uma que chama muito atenção no tema das diaconisas é Febe. No capítulo 16 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós vemos uma lista em que Paulo saúda e agradece pela vida de diversas mulheres. E ele inicia essa lista com Febe.
Ele diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cencres, para que a recebais no Senhor, de um modo digno dos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós venha precisar, porque ela tem ajudado a muitos e também a mim. Pois bem, a pergunta que se fala diante de um texto desse é se ela era de fato diaconisa. Não é possível ainda, nesse primeiro século, ainda mais nesse processo de expansão do evangelho da igreja, desse primeiro anúncio do evangelho, falar dos ministérios ordenados como nós conhecemos hoje, e que ainda estavam em vias de elaboração e que nós veremos de uma maneira mais concreta na virada do século I para o II. O que se pode dizer é de uma diaconia no sentido amplo, do termo diaconisa no sentido amplo. Ela certamente ocupava uma função importante naquela igreja, ela certamente exercia serviços reconhecidos, e por isso a referência que Paulo faz ao modo como ela deve ser acolhida. Febe, não é possível dizer que ela era uma diaconisa, como veremos as diaconisas dos séculos seguintes, mas certamente podemos afirmar que ela exercia uma função importante na igreja de Cencres. E Paulo levanta ainda outras mulheres como objeto de agradecimento e de importância naquelas primeiras comunidades domésticas, e que eram importantes no processo de evangelização. Ele diz assim no versículo 3: saudai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. No versículo 6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, aos quais são muito estimados entre os apóstolos. Veja você. Versículo 12. Saudai Trifena e Trifosa, que trabalharam para o Senhor, que trabalham para o Senhor. Saudai a estimada Pérside, que muito trabalhou para o Senhor. Versículo 15. Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã. Veja, diversas mulheres emergem na Igreja Apostólica como figuras relevantes para o processo de evangelização, organização da igreja. Elas exerciam uma diaconia. Então, aquela atitude fundamental do ser igreja passava pela postura de homens e de mulheres na Igreja Apostólica. Um texto bastante curioso é a carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 11. Você conhece bem, nós não vamos fazer a leitura dele aqui, apenas da parte que nos interessa na aula de hoje, que são as mulheres, né, as diaconisas. Porque esse trecho você conhece. Vai falar da importância dos bispos, da importância dos diáconos na igreja, da relevância de uma postura moral, tanto de bispos quanto de diáconos, que sejam casados uma única vez, sóbrios, prudentes, né, hospitaleiros, capazes de ensinar, essas características que atravessam bispos e diáconos. Quando chega no finalzinho do relato, diz assim: as mulheres também sejam honestas, não difamadoras, mas sóbrias e fiéis em tudo. Então, esse texto ele traz algumas inquietações, né, com relação ao lugar dessas mulheres no contexto que Paulo trata.
Paulo fala da importância de uma vida ilibada para bispos e diáconos e depois traz as mulheres para aquele cenário. Pois bem, quem são as mulheres de 1 Timóteo 3? Há quem diga que essas mulheres são as esposas dos bispos e as esposas dos diáconos. E, portanto, por ser esposa desses homens de liderança, elas deveriam também ser honestas, não difamadoras, sóbrias e fiéis em tudo. No entanto, para além dessa questão da exemplaridade da esposa dos ministros, há quem pense que essas mulheres participavam de algum serviço na igreja, de algum serviço eclesial, né? Que assistiam diáconos, que assistiam bispos, e nós veremos que muitas mulheres assistiam os ministros na hora do batismo, veremos isso aqui. Mas há quem diga também que eram mulheres que exerciam o diaconato, por conta da paridade entre os versículos 8 e 11, relacionando a qualidade dos diáconos e das mulheres, o que aparentava certa paridade, similitude. Mas uma coisa que a gente já pode afirmar nesse momento é que é muito cedo para a gente falar de um ministério ordenado para as mulheres, né? Ou de uma ordem organizada para as mulheres. Essa igreja ainda em expansão é uma igreja carismática no sentido de que ela se move pelo impulso do Espírito Santo, pelo carisma suscitado pelo Espírito Santo no coração das pessoas. O encontro com o ressuscitado suscitava o serviço e as pessoas se colocavam a serviço. Não havia muita distinção naquele primeiro momento entre carisma e ministério. Todo o encontro com o ressuscitado lançava as pessoas ao serviço. Então, Febe, Lídia, Dorcas, Júnias, Ninfa, Áfia, todas eram mulheres que viviam uma determinada diaconia, mas nós ainda não podemos afirmar que eram diaconisas. A primeira fonte que vai falar então das diaconisas propriamente será a Didascalia Apostolorum do início do século III. E ela diz o seguinte, vamos lá. Portanto, o bispo selecione dos operários de justiça ajudantes que cooperarão por toda a vida. Aqueles que te agradam, entre todo o povo serão escolhidos e constituídos diáconos. Se for homem, olha só, aqueles que te agradam serão constituídos por toda a vida. Constituídos o quê? Diáconos. Agora veja, se for homem, ocupar-se-á de muitas coisas necessárias. Se for mulher, ocupar-se-á do serviço das mulheres. Então, esse primeiro documento, ele nos mostra que a função do diácono estava entregue a homens e mulheres. Certo? Não é isso que diz a didascalia? A homens e mulheres. E aí ele vai dar a direção do serviço que essas mulheres exerciam. E aqui está o ponto nevrálgico para a gente entender o lugar das diaconisas na igreja. Olha só. Antes de mais nada, quando as mulheres descem as águas batismais, sejam ungidas pelo óleo da unção da mulher diácono. Se depois não se encontrar presente uma mulher, e especialmente uma que seja diácono, é necessário que seja o batizante a ungir a batizada. Olha só, não perde isso de vista, não. Uma das funções das diaconisas
era auxiliar no batismo. Elas eram responsáveis de descer as mulheres às águas e também ungí-las. E olha, o diácono só deveria ungir a mulher se não houvesse uma diaconisa. Então, a primeira função da diaconisa, como a gente pode perceber, ela tem em vista o decoro. Eram elas que faziam a unção no peito das mulheres que seriam batizadas. Eram elas que desciam essas mulheres às águas. No batismo por imersão, os homens não tocavam nas mulheres. Eles não as ungiam, a não ser que não houvesse uma mulher para fazer a unção, uma diaconisa. As diaconisas desciam com as mulheres às águas, as diaconisas faziam a unção. Agora preste atenção, olha só. Portanto, será a diaconisa a ungir as mulheres, seja, porém, o homem a pronunciar sobre elas a invocação dos nomes divinos na água. O que isso nos dá a entender? Isso nos dá a entender que o presidente da celebração não é a diaconisa. Quem está presidindo o batismo é o diácono. O diácono está presidindo o batismo e, em função do decoro, a diaconisa desce com as mulheres às águas e é o diácono que pronuncia os nomes divinos. Isso faz toda a diferença, não é verdade? Porque isso nos leva a entender que nesse primeiro momento aqui, estamos falando aqui do século III, que neste momento a diaconisa não realiza o batizado. Ela auxilia o diácono no batismo. Mas essa não é a única função das diaconisas. Olha só. Diz também, quando aquela que é batizada sai da água, seja acolhida pela diaconisa, a qual a instruirá e a educará para zelar pelo inquebrantável batismo, na castidade e na santidade. Por isso dizemos que é extremamente necessário e requerido o ministério de uma diaconisa. Então, a segunda função que nós vemos aqui é a de catequese. Essas mulheres diáconos, as mulheres diaconisas, eram responsáveis, então, pela instrução na fé, por educar aquelas que foram batizadas, aquelas que receberam o batismo. Terceira função das diaconisas. Por isso dizemos que é extremamente necessário e requerido o ministério de uma diaconisa. De fato, no caso dos pagãos, onde existem mulheres crentes, é necessário uma diaconisa para entrar e visitar aquelas que estão doentes, para atendê-las no que for necessário e lavar aquelas que começam a se recuperar das doenças. Então, nós vemos aqui 3 funções das diaconisas. Primeiro, elas auxiliavam no batismo. Segundo, elas tinham um serviço catequético, um serviço de evangelização, de instrução daquelas que foram batizadas. E terceiro, o serviço caritativo. Elas eram responsáveis de estar nas casas das mulheres. O ministério das diaconisas era voltado ao pastoreio das mulheres da igreja. Então veja, o ministério da diaconisa estava muito em função do decoro. Entre os pagãos, havendo crentes, mulheres batizadas, elas seriam auxiliadas pelas mulheres diácono, pelas diaconisas. Para quê? Para que não se suscitasse naquela comunidade algum tipo de inquietação com relação à presença de homens na casa daquelas mulheres. Então eram as diaconisas as responsáveis por fazer as visitas e auxiliar as mulheres cristãs nas suas casas, tanto na educação quanto no cuidado caritativo.
As diaconisas foram muito presentes nas igrejas de língua grega e semítica. Com relação à igreja de Roma, até o século IV, praticamente não se fala nada das diaconisas. Os primeiros registros seguros na igreja latina sobre as diaconisas nós encontraremos na Gália, na Itália, do século VI até o século XI. No cortejo papal de Leão III, na virada do século VIII para o IX, há a presença das diaconisas. E no pontifical de Gregório VII, do século XI, nós encontramos a missa de consagração das diaconisas. Muito bem, quem eram as diaconisas, portanto? Nós podemos identificar 3 grupos específicos que faziam parte da ordem das diaconisas. Primeiro, as esposas. Esposas de bispos, esposas de diáconos recebiam o título de diaconisa. Mas também mulheres solteiras, virgens consagradas, passaram a fazer parte da ordem das diaconisas. Viúvas. As viúvas também faziam parte da ordem das diaconisas. E é isso que nós veremos agora. Olha só, o Concílio de Tours, de 567, vai chamar de diaconisas as esposas dos diáconos. Há um documento muito interessante, na verdade um cânon, é o cânon 48 do Concílio de Trullo, de 692. Ele vai falar das esposas dos bispos, que também poderiam ser diaconisas. Ele diz assim: a mulher daquele que é promovido ao episcopado seja antes de tudo separada com o consenso do marido, e após a ordenação e consagração do bispo, entre em um monastério construído perto da casa do bispo e usufrua da sua assistência. Se depois for considerada digna, seja promovida também à dignidade do diaconato. Pois é. Então, é um documento assim que traz muitas questões e a gente não vai falar de todas elas, porque aqui nós vemos já a emergência do celibato para os bispos, né? Até então não existia unanimidade, estamos falando do século VII, unanimidade com relação a essa questão. A primeira vez que se fala do celibato para os padres e bispos, e diáconos também, né? Foi no concílio de Elvira, na Espanha, isso início do século IV, se não me falha a memória. Mas então era uma coisa localizada, regionalizada, não era uma disciplina da Igreja Universal, como vai acontecer a partir do Concílio de Trento. Fato é que nós vemos aqui suscitar a necessidade de uma vida mais dedicada ao ministério, mais dedicada à condução do rebanho. O pastor, o bispo, ele deveria manter uma vida celibatária. Agora, veja, diz assim, que ela deveria ser separada com o consenso do marido. Ou seja, se o marido não quisesse, ela permaneceria ao lado dele. Entende? O bispo que poderia ser casado, tinha uma esposa, portanto, ele só se separaria da esposa se ele assim o desejasse e a esposa entendesse que isso também era importante. Senão, eles permaneceriam juntos. O bispo continuava morando com a sua esposa. Se a esposa quisesse entrar para o mosteiro e o marido também consentisse, ela entraria. E o curioso aqui é o seguinte: se for considerada digna, seja elevada à dignidade do diaconato. Então, o que a gente pode perceber é que no finalzinho do século VII, lá quase virada para o século VIII,
O diaconato entregue a mulheres é visto como uma dignidade. Mas além das esposas, há as viúvas. Na igreja, nós vemos uma série de documentos falando da ordem das viúvas. E a didascalia reduz a idade de 60 para 50 anos daquelas viúvas que se candidatavam ao diaconado. E ela vai exigir vida ilibada com claras características ascéticas. E o Concílio de Cartago, de 398, no seu cânon 12, ele vai dizer o seguinte: viúvas e mulheres dedicadas, mulheres devotas, que são escolhidas para dar assistência no batismo das mulheres, devem ser instruídas em seu ofício, de modo a se tornarem aptas a ensinar adequada e corretamente às mulheres, sem instrução e rústicas, para dar as respostas na hora de seus batismos às perguntas que lhes forem feitas. E também como viver cristamente depois que forem batizadas. Percebe? Essas viúvas que auxiliavam no batismo, muitas delas foram elevadas ao grau do diaconato. Muitas dessas viúvas que auxiliavam no batismo receberam o título de diaconisas, foram elevadas à dignidade do diaconato, cujas características que nós vemos nesses diversos documentos permanecem: auxiliar no batismo, instruir, educar na fé. Nas constituições apostólicas, nós vemos que o bispo escolhe as diaconisas dentre as viúvas e as virgens. Nós vemos isso então no Quarto Concílio de Cartago, de 398, que no cânon 12 vai falar de mulheres dedicadas e devotas para auxiliar, juntamente com as viúvas, para auxiliar no batismo, formar e ensinar na fé. Agora, como eu disse anteriormente, o ministério das diaconisas se desenvolve muito na Igreja Oriental. Na Igreja Latina, ela sempre foi vista, a diaconisa sempre foi vista com desconfiança. Então, nós vemos diversas proibições às ordenações das diaconisas, como, por exemplo, no Sínodo de Nimes, no Sínodo de Orleans, no Concílio de Epaona, Concílio de Orange. Todos eles vão proibir a ordenação de mulheres. Inclusive, o Concílio de Orleans, no cânon 18, ele vai excluir da comunhão as mulheres que tenham recebido, conforme diz o próprio concílio, a bênção do diaconado. O Sínodo de Laodiceia vai proibi-las de subir ao altar, e o Sínodo de Saragoça proíbe-as de ensinar publicamente. O Concílio de Nimes, de 394, no seu cânon 2º, vai dizer assim: algumas pessoas nos informaram a respeito de um fato até hoje, a saber, que contra a disciplina apostólica, algumas mulheres foram admitidas, não sei em que lugar, ao ministério levítico, o qual, por ser indecente, não é admitido pela disciplina eclesiástica. Tal ordenação, feita contra a razão, deve ser abolida, procurando que ninguém adote isso daqui para frente. O que nós podemos ver é que o ministério das diaconisas, no Ocidente, não foi visto com a mesma simpatia que nas igrejas orientais. No entanto, a gente pode identificar algumas questões que aconteciam pontualmente, que todos esses concílios você vê reagem. Como, por exemplo, na Inglaterra do século VI, há testemunhos diversos que as diaconisas assistiam os sacerdotes, tomavam o cálice nas mãos e distribuíam a comunhão ao povo.
é contra essas posturas ligadas à liturgia e ao ensino que a Igreja Latina vai se colocar contra. Pois bem, em grande parte isso se deve também à cultura romana. A cultura romana não admitia que mulheres exercessem funções de comando. Mas aquele estereótipo da mulher, filha de Eva e vaso de Pandora, sedutora e pecadora, ele vai se amenizando com a presença de uma outra figura feminina, que é a da mãe de Jesus, Maria, que emerge na igreja, desde o seu início, como modelo não apenas de mulher, mas modelo de igreja. Maria, portanto, a mãe de Jesus, vai dar todos os contornos eclesiológicos de uma vida consagrada, uma vida dedicada ao serviço, mas que, curiosamente, não ganha os espaços exercidos inicialmente pelas diaconisas, mas pelas consagradas. Muitas religiosas receberam o título de diaconisas, principalmente as abadesas. Muitas abadesas foram agraciadas com o título de diaconisas. O que a gente pode perceber é que, inicialmente, o estilo de vida monástico, que emerge desde o século IV, se tornou mais atraente à igreja do que o ministério das diaconisas. Santa Macrina, por exemplo, é um caso de diaconisa que era responsável por um mosteiro, como relata São Gregório de Nissa na sua Vida de Macrina. Santa Radegunda, no século VI, também abadesa, recebeu a ordenação diaconal. E aí você pode se perguntar se essas irmãs, se essas mulheres recebiam a ordenação como você, diácono. Será que elas eram ordenadas? A didascalia vai prever a inserção das diaconisas na hierarquia. E olha só que coisa interessante. O Concílio de Nicéia cita a ordenação das diaconisas no cânon 19. O Concílio de Calcedônia, semelhantemente, afirma no cânon 15 o seguinte, olha só: mulheres não devem receber a ordenação diaconal antes dos 40 anos, e mesmo então, somente depois de rigoroso exame. Uma primeira leitura sobre esses textos pode nos dar a impressão que elas recebiam uma ordenação sacramental como os diáconos. Mas é preciso olhar com um pouco mais de cautela. Por quê? Porque o termo ordenação, como nós entendemos hoje, diz respeito ao sacramento da ordem. Mas ordenação, em meados do primeiro milênio, que é a temporalidade dos textos que estamos vendo aqui, não necessariamente significa uma ordenação sacramental, mas a entrada, a admissão e a entrada numa ordem. E isso faz toda a diferença, não é verdade? Você pode fazer parte da ordem beneditina e não ser padre, não ser diácono. Você pode fazer parte da ordem franciscana e não ser padre, não ser diácono. Mas você foi admitido numa ordem. Há quem pense que o que elas receberam foi de fato ordenação, uma ordenação sacramental. Como, por exemplo, Grissom, que vai dizer que as diaconisas receberam uma verdadeira ordenação que nada distinguia formalmente de seus colegas homens. E o que Grissom aponta, nós podemos ver, por exemplo, no gesto de imposição das mãos, que era comum na ordenação das diaconisas entre os séculos VIII e IX. Mas não é só ele. Também Yves Congar, ele acredita que o que essas mulheres recebiam era verdadeiramente uma ordenação sacramental. Karl Rahner
vai dizer o seguinte: elas receberam verdadeiros sacramentos, mesmo que se prefira acreditar que hoje deixaram de sê-lo. Bem, ele traz aqui uma questão muito importante. Olha só. O que Karl Rahner está dizendo aqui, a gente não pode simplesmente desconsiderar, porque o que ele aponta para o sacramento da ordem, nós vemos em outros sacramentos. Ao longo da história, o septenário dos sacramentos, como nós entendemos hoje, não foi uma unanimidade. Os sacramentos variaram muito ao longo da história, de 2 até 12. Então, os bispos Fulbert de Chartres e Bruno de Würzburg, ambos da virada do milênio, do primeiro para o segundo milênio, eles afirmavam que os sacramentos eram apenas 2, batismo e Eucaristia. Também o cardeal Pedro Damiano, importante autoridade de Fonte Avelana e da sede Ravenna, ele contava 12 sacramentos. Olha só, 12 sacramentos. Dentre eles nós vemos a unção real. Unção real como sacramento, como afirmava, por exemplo, Bernardo de Claraval. A primeira obra na igreja a relacionar de fato os 7 sacramentos, nós encontramos em Sentenças de Teologia, que é de 1145. Até então, não havia unanimidade sobre os 7 sacramentos. E com relação especificamente ao sacramento da ordem, nós encontramos isso também na história da igreja. Por muito tempo a igreja considerou o sacramento da ordem, no seu cursus clerical, a hierarquia no seu cursus clerical, como sacerdotes, diáconos, subdiáconos, pertencentes à ordem maior, e as ordens menores, com os acólitos, exorcistas, leitores e hostiários. E, no entanto, o Concílio Vaticano II vai rever o sacramento da ordem. Lembra da nossa aula sobre a sacerdotalização do clero? Então, onde é que está o bispo e o presbítero ali? Eles estão unidos na figura do sacerdote. Veja que, inclusive, isso o Concílio Vaticano II vai rever esse lugar do episcopo apenas como uma função jurisdicional. O Concílio Vaticano II vai revisitar o sacramento da ordem, reestabelecer o ministério diaconal na sua autonomia, na sua permanência como ministério efetivo, permanente, autônomo na igreja, e vai restituir, inclusive, a figura do episcopo, não apenas como uma função jurisdicional, mas como ápice da hierarquia formada, então, a partir da concepção do Concílio Vaticano II, por bispos, presbíteros e diáconos. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Karl Rahner, ele aponta uma direção curiosa. Assim como a igreja reviu o número de sacramentos, assim como a igreja reviu o sacramento da ordem, teria a igreja também revisto o lugar da diaconisa? Pois bem, evidente, há autores que discordam dessa interpretação que eu acabei de mostrar para você. Por exemplo, Dantas vai dizer que nunca as diaconisas exerceram um papel semelhante aos diáconos e, portanto, uma vez que suas funções eram distintas, elas não receberam uma ordenação como os diáconos receberam. Irineu Wildes vai dizer que o que as diaconisas recebiam era uma consagração e não uma ordenação propriamente como nós entendemos hoje. Tratava-se, portanto, da entrada numa ordem e não de uma ordenação sacramental. Fato é
que o ministério das diaconisas desaparece da Igreja Latina e não vemos praticamente nenhuma menção sobre elas no segundo milênio. Quais as razões que levaram ao desaparecimento das diaconisas? Pois bem, o primeiro está ligado à sua função principal, que era o auxílio no batismo. Na medida que a igreja vai se expandindo e cresce e torna-se religião oficial do Império Romano no século IV, cada vez menos adultos serão batizados. A prática do batismo de crianças ela vai se tornando comum, a tal ponto do serviço das mulheres no auxílio ao batismo ser cada vez menos necessário. Então nós vemos há um testemunho de um autor jacobita do século X, e ele vai dizer o seguinte: nos tempos antigos ordenavam-se diaconisas. Estas tinham por função ocupar-se das mulheres adultas, a fim de que não se descobrissem diante do bispo. Mas quando a religião se expandiu e foi decidido administrar o batismo às crianças, essa função foi abolida. Então a primeira causa do desaparecimento das diaconisas está ligado ao lugar que ocupavam na comunidade. Cada vez menos exigidas para o batismo, a função foi sendo abandonada. A segunda razão diz respeito aos abusos do exercício do ministério, como, por exemplo, a tentativa de invasão das funções do diácono, onde muitas diaconisas pretendiam servir ao altar como os diáconos. Por isso, aqueles diversos concílios e sínodos que relatamos há pouco, proibindo que as mulheres tocassem nos vasos sagrados. O Concílio de Paris, de 829, vai inclusive interditar também, olha, 829, interditar as funções litúrgicas que as mulheres pretendiam exercer. O aparecimento do monarcato também contribuiu para o esvaziamento do diaconato. Vimos isso com relação aos diáconos propriamente ditos, mas também com relação às diaconisas, porque os mosteiros se tornaram lugar de caridade e muito rapidamente se tornaram a referência da igreja com relação ao campo da diaconia caritatis. Tanto os diáconos perderam espaço para os monges nesse campo de atuação, como também as diaconisas, que atuavam junto às mulheres. Como muitos mosteiros femininos passaram a exercer essa função de assistência e de auxílio social, as diaconisas também foram perdendo sentido. Cada vez mais elas foram saindo da esfera de atuação das comunidades e passando a integrar os mosteiros. Diferente dos diáconos, dos homens, que recebiam ordenação e estavam ligados ao episcopo, as mulheres que atuavam junto à comunidade, também junto ao episcopo com relação ao batismo, auxiliando ao batismo, e aí independe do ministro, por sua vez elas foram absorvidas pelos mosteiros na figura das abadesas, que passaram a receber o título de diaconisas. A cultura ocidental, também marcadamente androcêntrica, contribuiu para o deslocamento das diaconisas do espaço comunitário para a vida religiosa, entendida como lugar de perfeição para a mulher. Meu amigo, em linhas gerais, esse é o cenário das diaconisas na igreja e na discussão que nós apresentamos hoje. Evidente que eu não tenho a pretensão de esgotar esse assunto, mas de lançar luzes, de contribuir com esse que tem sido um interesse do Papa Francisco. Vale a pena lembrar que o Papa João Paulo II e depois o Papa Bento XVI
se posicionaram definitivamente contra a ordenação sacerdotal de mulheres. Então, só para apimentar um pouco mais essa discussão bastante acalorada, né? Vale lembrar que o diácono não é sacerdote. Não é essa a interpretação que a igreja faz do ministério hoje? Pois bem, se o diácono não é sacerdote e a ordenação sacerdotal está fechada às mulheres, poderiam as mulheres hoje receberem a ordenação diaconal? Pois é, é uma questão complicada, que não seremos nós aqui que vamos resolver esse problema, né? Olhando para a história da igreja, o que eu posso dizer para você é que não há bases sólidas para afirmar que historicamente as mulheres receberam a ordenação diaconal, ok? No entanto, o Sínodo Geral dos Bispos da Alemanha, isso no início da década de 1970, com apoio de diversos especialistas, como por exemplo Yves Congar, eles não encontraram problemas dogmáticos, veja só, para a ordenação das mulheres como diaconisas. E eles fizeram um pedido formal ao Papa. Pediram formalmente, o Sínodo dos Bispos da Alemanha, na década de 70, fez pedido formal ao Papa para a ordenação de mulheres como diaconisas. Esse pedido foi reiterado em 1981, também em 1987. Mais recentemente, o episcopado norte-americano fez semelhante pedido. E o Papa Francisco tem levantado estudos sobre essa questão, criou recentemente a Comissão de Estudos sobre as Diaconisas, mas a palavra final sobre esse tema pertence ao magistério da Igreja. O que eu posso dizer para você é que na minha pesquisa eu não encontrei fundamentos sólidos que apontassem para a ordenação das mulheres ao longo da história da Igreja. Mas como você vê, esse é um tema polêmico em que os teólogos e historiadores se dividem. A palavra final será sempre do magistério da Igreja. Um grande abraço, meu irmão, e a gente se vê depois, daqui a umas 2, 3 semanas. Deixa eu preparar o curso de teologia. A gente se encontra então com o segundo módulo do curso de História e Teologia do Ministério Diaconal. Agora falando da teologia do ministério. Um grande abraço para você e até lá.